Ser com o teu filho, Pai, que ele continue sendo, Pai amado, usado por ti, Senhor Deus, para que a tua igreja possa receber, Pai, este alimento sólido que foi direcionado por ti para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Uma boa noite a todos. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para entronizar o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de dar as boas-vindas de forma antecipada, posteriormente será feito isso de forma mais específica, porém eu quero fazer menção a duas pessoas que agora definiram-se servir conosco e que faz parte da história dessa denominação, na verdade antecedendo a Igreja Batista Missionária, a direção do nosso pastor Antônio Egito, que é o pastor Genário, a nossa irmã Penha. Gostaria que eles se colocassem em pé. Serviram desde o tempo do pastor Moisés, e aqueles que porventura são daquela época, certamente o conhecem, e eles trabalharam em alguns campos. Na abertura desses campos ali, se me faltar a memória, o amado complementa: Cristo Redentor, Mandacaru, Mangabeira, alguma mais? Sapé, Bairro das Indústrias, glória a Deus. Então, todos esses campos, estes amados irmãos, eles tiveram colaboração para esse serviço do Reino de Deus, e nós queremos dar as boas-vindas. Obviamente que pela experiência e tempo de caminhada, eles estão se achegando para servirem na igreja local, e dado o conhecimento do nosso pastor Antônio Egito, não é por causa da minha pessoa, mas eles conhecem a história da denominação, serviram junto à abertura desses campos e contribuindo no reino de Deus, e nós nos sentimos honrados pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês virassem um pouquinho para os irmãos que estão mais atrás, os vissem. Existem algumas irmãs que os conhecem, então nós queremos dar as boas-vindas de forma especial a este casal abençoado. Fizemos uma visita a eles há 15 dias atrás aproximadamente, e para nós foi uma alegria estar com vocês e receber essa definição de que estarão conosco, amém? Então sejam muito bem-vindos, Deus abençoe, possamos caminhar para a glória de Deus e o nome dele seja glorificado. Podeis assentar em nome de Jesus. Posteriormente os demais serão então apresentados. Meus amados irmãos, nós estamos estudando a carta aos Efésios já há algumas semanas, algumas reflexões a partir dessa carta, e nós vamos dar continuidade. Chegamos então a este capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 5, em nome de Jesus. Toda nação possui um órgão de fiscalização, geralmente. Na nossa nação, vai se chamar e nomear Inmetro, Ele vai fazer a verificação das medidas, pesos, patentes e outros detalhes para atestar a qualidade daquilo que é posto no mercado. E eu entendo que estamos adentrando em uma passagem bíblica que nós temos que fazer uma avaliação a partir desta passagem para avaliar como de fato nós estamos, enquanto povo de Deus, nos assuntos que serão tratados a partir desta passagem. A sessão normal daquilo que nós iríamos abordar a partir do texto que se segue seria falarmos sobre justamente o papel da mulher na família, o papel do homem na família, o papel dos filhos na família, o papel dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais na família. Portanto, nós entendemos, a partir da reflexão do texto sagrado, que seria mais necessário nós avaliarmos a partir de apenas um versículo. E nós iremos meditar nesta noite apenas em um versículo. E iremos então fazer justamente essa verificação. Porque estudando e avaliando a passagem bíblica, percebi que a partir da má compreensão ou má sujeição a este texto que nós iremos refletir,
Certamente tudo se desencadeia e se desestrutura em uma falta de obediência à palavra de Deus. Então nós iremos meditar neste versículo, trazendo algumas reflexões e ponderações a partir daquilo que nós já estudamos, voltando a algumas passagens bíblicas, e assim nós iremos crescer diante do Senhor. Assim eu creio. Você crê também? Diga amém. Glória a Deus. Mesmo sentados, vamos ler então o versículo 21 do capítulo 5 da palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos repetir? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mais uma vez. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Na reflexão passada, amados, nós refletimos um pouco a respeito do chamado de Deus para alguns compromissos que nós temos diante desse chamamento agora prático, depois de toda a instrução do apóstolo Paulo. Refletimos sobre algumas verdades bíblicas e ponderando a respeito daquilo que meditamos na última ministração e nesta passagem que nós estamos adentrando nesta noite, entendi que muito dos problemas de desordem dentro do lar, das dificuldades que nós enfrentamos e daquilo que nós olhamos para o texto sagrado e percebemos o seguinte: há uma distância muito grande daquilo que eu olho para a palavra de Deus. Esta não é a minha esposa, este não é o meu esposo, estes não são os meus filhos, estes não são os meus pais. Decorrem justamente de uma falta de compreensão daquilo que Paulo ele está nos orientando a partir deste versículo. Ele está trazendo uma orientação de forma muito clara e já tratada no livro. A necessidade de nós ponderarmos e considerarmos o nosso irmão como sendo superior a nós. Não apenas na carta aos Efésios, mas também em outras cartas, Paulo vai abordar a respeito disso. Não apenas Paulo, mas outros escritores do Novo Testamento. Mas quando ele vai falar a respeito dessa verdade bíblica, o apóstolo Paulo ele está de forma imediata conectando primeiramente ao início desta sessão prática, onde ele vai dizer: andem de forma digna da vossa vocação. E no capítulo 5 ele afirma: olha, sejam imitadores de Deus. Imitadores de Deus. E aí quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos observar, voltando um pouco mais, ainda no capítulo 1, vemos que o apóstolo Paulo ele se coloca em oração. E a oração que o apóstolo faz, pelo menos a primeira dessas orações, a partir do versículo 18, ele afirma o seguinte: peço que ele, Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu este poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo o nome se possa se mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando nós avançamos para o capítulo 3, o apóstolo Paulo mais uma vez se coloca em oração pelos cristãos de Éfeso, pela igreja do Senhor. E ele afirma então aqui no versículo 18, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, então, ao longo dessa carta, vai apontando que em Deus há uma plenitude de vida, o qual todos os cristãos eles têm acesso.
está à disposição uma vida plena, abundante em largura, em altura, em profundidade, por todos os lados. O crente, ele tem condições de avançar em pleno conhecimento de Deus, através da obra já realizada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo ele inicia o capítulo 5 desta carta, ele então vai nos ensinar: sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. E ele começa então a discorrer alguns desses princípios. Ele vai dizer então: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O Senhor, Ele então nos convida para uma vida que se assemelhe à conduta do nosso Senhor Jesus Cristo, este homem perfeito. E a orientação de Paulo é: imitem a Deus, olhem para Deus e não apenas o cultuem, olhem para a palavra de Deus e não apenas a vejam como um conjunto de regras que é preciso seguir. E, meus amados, tudo depende da forma como nós olhamos para a palavra de Deus. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e enxergá-la como uma condição, uma condicional para que você não receba a ira de Deus sobre a sua vida. Logo você pode olhar o texto que se segue e então afirmar: poxa, eu preciso como homem amar a minha esposa para que eu não receba de Deus a punição. Eu, mulher, preciso me sujeitar ao meu esposo para que eu não receba de Deus a punição. Ou então você pode olhar para a palavra de Deus e enxergar um conjunto de orientações para um alívio terapêutico. Eu vou obedecer a palavra de Deus para receber um pouco de paz. Eu vou obedecer a palavra de Deus para que a minha vida tenha a presença de Deus, não entendendo que a palavra de Deus ela é vida para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus não é apenas condicionantes que nós nos submetemos e tornamos a aparência boa em uma condição de ser aceitáveis diante do Senhor. Não é para nos tornar moralmente melhores apenas nesta caminhada com Deus. A palavra de Deus, ela é vida para aqueles que estão em situação de morte, ela é vida para aqueles que estão em situação de desorientação espiritual, ela é vida para aqueles que estão diante de Deus, mas também para quem está perto de Deus. Tudo depende então da forma como nós olhamos para a palavra do Senhor e que, portanto, olhando para essa palavra, eu posso olhar de uma forma moralista, legalista, eu posso olhar de uma forma então que eu preciso me sujeitar como um peso e uma obrigação, porque senão alguma coisa de mal há de me acontecer. Mas a proposta de Deus e o convite de Deus para com as nossas vidas nesta noite, ele é mais excelente do que aquela forma como muitas vezes nós nos relacionamos com esta palavra. Nós podemos olhar para essa palavra e ver todo esse peso e obrigação, ou então nós podemos olhar para essa palavra e nos contentarmos nele, entendendo que ele tem e sabe o que é melhor para cada um de nós. Quantos creem nisso? Deem glória a Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Nós não nos submetemos à palavra apenas porque Deus está falando que já seria o suficiente. Nós nos sujeitamos à palavra de Deus porque nós somos propriedades de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós devemos obedecer a esta palavra, não apenas porque ela é pregada dominicalmente, não porque você apenas tem acesso a ela diariamente nas suas mãos ou por outros meios, mas nós pertencemos a Deus. E enquanto pertencentes a este Deus de amor, que Ele te amou quando você não amava, nós devemos nos sujeitar integralmente a essa palavra. Então, Paulo ele faz esta conexão. A gente
gente vai então meditar um pouco a respeito deste versículo, apenas um único versículo que talvez passemos muitas vezes desapercebidos por ele. É um texto meio que de conexão entre outras passagens, e Paulo ele vem exortando a igreja a viver de maneira digna desse chamado, como nós já acabamos de ler. E a vida da fé deve ser inegavelmente marcada pela presença deste Espírito. Quando nós olhamos aqui no capítulo 5, versículo 18, Paulo ele vai afirmar: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Vinho é tudo aquilo que traz entorpecimento, tudo aquilo que traz falta de senso, de compreensão, e que nos afasta da verdadeira caminhada com Deus de obediência. Paulo ele está agora começando a afirmar que você não deve ser levado pelas suas inclinações naturais, mas você deve se deixar encher pelo Espírito Santo, e ele elenca algumas outras características. Não apenas deixem-se encher do Espírito Santo, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não apenas entre vocês, mas ele eleva a um segundo momento, cantando, louvando com um coração ao Senhor. Terceira orientação, dando sempre graças a Deus em tudo. E em último lugar, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida que vive isolada da comunidade dos salvos. Não é uma vida que vive para si. É uma vida que vive para Deus e para o outro. Não é uma vida que vive de forma egoísta. Não está olhando apenas para as suas próprias vontades, sonhos e projetos, mas enxerga a obra de salvação de Cristo, e que esta salvação, essa demonstração de amor deve nos impelir a uma vida de sujeição de uns para com os outros, de uns para com os outros. Já não há, obviamente, mais nenhuma distinção. Não há crentes especiais, categorias de pessoas que tenham mais privilégios do que outros. Sabemos muito bem disso. Então Paulo ele elenca essas categorias, e nós sabemos então que são orientações de Deus para conosco. Portanto, a marca de uma igreja verdadeiramente que vive como família de Deus não é o individualismo, não é olhar para a nossa própria vida e se apartar da necessidade que o outro tem, dos talentos que ele me conferiu. Deus, ele te dotou de habilidades, de talentos para abençoar o povo de Deus. E todas as vezes que eu me nego a servir a igreja de Cristo, todas as vezes que eu cruzo os braços quando eu poderia estar servindo a igreja de Cristo, eu estou desobedecendo a orientação bíblica. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Você é valioso naquilo que Deus ele lhe conferiu. Não cruze os braços. Deus ele não precisa, mas ele conta contigo. Sabemos muito bem disso. E o versículo 21 não é apenas o clímax da vida cheia do Espírito, mas também o lema e o fundamento para todas as relações domésticas e sociais que Paulo passará a descrever em seguida: marido e mulher, mulher e esposo, pais e filhos, senhores e servos. Portanto, este pequeno versículo contém em si mesmo uma chave hermenêutica para que nós possamos aplicar em nossa vida, porque se nós olhamos para a palavra de Deus, orientando, sujeitem-se, e eu não consigo então me submeter aos meus irmãos, me sujeitar aos meus irmãos, isso implica dizer que dificilmente dentro do nosso lar nós teremos relações harmônicas biblicamente falando. Dificilmente nós teremos um lar de paz, dificilmente nós iremos desfrutar das recompensas da obediência à palavra de Deus. Então nós iremos meditar neste versículo em 3 pontos
que eu entendo ser importante para a nossa compreensão, antes de nós avançarmos de como deve ser a relação da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e das relações trabalhistas, ou de senhor e de escravos naquela ocasião. Iremos então dividir esta reflexão em 3 pontos. Em primeiro lugar, a essência da submissão mútua. Em segundo lugar, a ordem e autoridade na família de Deus. E a nossa grande motivação, que é o temor de Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta em nome de Jesus. A essência da submissão mútua. A primeira verdade na qual nos deparamos é que a submissão contraria a nossa carne. Desde a queda do homem, nós não temos uma inclinação natural para nos submetermos a outros. Há uma resistência natural para o serviço. Nós queremos o tempo todo nos sobrepor sobre outras pessoas. De forma natural, nós não queremos então nos humilhar diante do outro. A palavra de Deus vai dizer repetidas vezes que devemos considerar o outro superior a nós. A palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos servir aos outros. Nós precisamos compreender que este é um chamado da parte de Deus para com as nossas vidas. A partir da palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, sujeitem-se, que originalmente tinha um aspecto de uma regulamentação de estrutura, agora no vocábulo de Paulo, nesta passagem bíblica, ele está querendo justamente dizer e preencher com um conteúdo e um novo conceito. E o que é que Paulo está querendo afirmar? É colocar-se voluntariamente sobre a autoridade de uma pessoa ou entidade. A convocação de Paulo aqui é, olha, esqueçam as relações antigas. A relação greco-romana da época era, desconsiderem mulheres, crianças, desconsiderem escravos. O Evangelho chega e restaura a relação entre os homens. E que, portanto, agora já não há mais escravo, não há mais livre, não há anciãos, crianças ou mulheres que sejam desmerecidos de receber a nossa sujeição. E é isso que Paulo ele está iniciando e apontando para este versículo bíblico. Ele então nos convida a nos colocarmos voluntariamente sobre a autoridade de uma pessoa ou de uma entidade. O Senhor nos convida para nos sujeitarmos uns aos outros. O Senhor nos convida a viver uma vida de abnegação. Que palavra difícil. Fácil de falar, difícil de viver. Renunciar às nossas vontades para viver em prol do outro. Renunciar muitas vezes os nossos projetos em prol do outro. Entender que Deus ele se manifesta no meio da sua igreja e a partir dos filhos de Deus, a partir desta compreensão bíblica, que Deus ele nos chamou para uma sujeição bíblica de uns para com os outros. Olharmos para aqueles que necessitam e de fato caminharmos em direção a elas. Não apenas recebemos toda essa graça de verdade, de bondade de Deus, mas viver na prática este evangelho. Deus ele não nos chamou apenas para vivermos essa bênção que é a salvação. E temos esta convicção, é uma bênção, amados irmãos, mas Deus ele nos chamou para o serviço. Deus nos chamou para esta autorrenúncia, mas como o pecado causou esta desordem no nosso coração, como então desconstituiu a orientação natural da parte de Deus, nós estamos muitas vezes nos degladiando, estamos batalhando, buscando ver quem é mais. Quem é mais no ministério? Quem é mais no talento que Deus deu? Quem é mais na empresa? Quem é mais dentro das relações entre homem e mulher? Quem é mais entre pai e filho, filho e pai? Quem é mais? E assim nós vamos caminhando nesta vida, com o intuito de sempre querer mais. Certa ocasião os discípulos estavam discutindo entre si, quem de nós será o maior? Caminhavam com Jesus,
viam os seus sinais, milagres, sinais e prodígios, estavam sendo formados para dar continuidade a este ministério, mas eles estavam discutindo com coisas tolas e pequenas. Quem será o maior? Meus amados, se nós formos sinceros, quantas vezes nós nos pegamos assim? Eu quero ser maior. Eu olho para a vida de uma pessoa e eu digo, entra um outro pecado, a cobiça. E eu preciso então não apenas estar no lugar dela, mas eu quero que ela não tenha o que ela tem. Quantas vezes nós olhamos para o nosso próximo e não conseguimos ter esse olhar de empatia do nosso Senhor Jesus Cristo? E é por isso então que o ensino apostólico choca tanto, por isso o Evangelho choca tanto. João Calvino certa vez afirmou, como não há nada mais oposto ao espírito humano do que o desejo de se submeter aos outros, Paulo nos chama a fazer isso, lembrando-nos da reverência que devemos a Cristo. Como que nós nos submetemos uns aos outros, se não por Cristo? Como que nós podemos então viver este evangelho, se não pelo poder desta graça que nos alcançou? É impossível. O mundo não vive assim. E, infelizmente, muitas vezes a igreja não está vivendo assim. Sujeitem-se uns aos outros. É o convite de Deus para nós nessa noite. Sujeitem-se, submetam-se ao Senhor. Deus nos uniu, amados, de tal modo que nenhum de nós deve rejeitar a submissão. E que, onde o amor reina, esse espírito de serviço deve ser mútuo. Não apenas de forma unilateral, mas todos nós precisamos entender, nós não fomos chamados para serem servidos, nós fomos chamados para servir. Assim o Senhor Jesus, Ele caminhou. Ele não veio a esta terra para ser servido pelos seus discípulos, pelo contrário, Ele veio a esta terra para servir e se entregar pelos pecadores, os quais nós nos encontrávamos. Ele se entregou de tal forma, e Ele se sujeitou de tal forma, que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pergunto para mim, para você, se Jesus, que é Deus, Ele se humilhou e Ele serviu, por que nós não queremos nos sujeitar muitas vezes uns aos outros? Por que temos tanta dificuldade de simplesmente darmos as mãos no objetivo de vermos o reino de Deus avançar? Logo, a essência da submissão é a humildade. A essência da submissão é a humildade. E uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode jamais ser altiva, orgulhosa, presunçosa. Pelo contrário, quanto mais cheia do Espírito Santo, mais humilde e mansa esta pessoa é. Essa pessoa não é reconhecida, biblicamente falando, que ela é cheia do Espírito Santo, porque ela demonstra alguns dons espirituais. Mas se ela é humilde, se ela é então serva, se ela obedece à palavra de Deus. Então Paulo quer dizer que ninguém despreze o outro, achando-se melhor que os outros, de modo que cada um deve se humilhar diante dos outros e pensar de si mesmo como sendo o pior aos seus próprios olhos. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós paramos e olhamos para a nossa realidade de vida ou o contexto que nós estamos vivendo e nós consideramos o outro? Quantas vezes nós aprendemos a calar a boca diante da sua própria razão? Deixa Deus agir à tua justiça. Deixa Deus Ele seguir a tua dianteira. Deixa Deus Ele evidenciar a quem você é. Deixa que Deus te apresente. Você não precisa se apresentar, você tem um Deus que te conhece. Sujeite-se, obedeça, então coloque-se à disposição uns dos outros e pare de querer brigar, saia do ringue, saia da posição de querer disputar com os outros e aquiete o seu coração. Nós fomos chamados para essa realidade. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Precisamos uns dos outros. Eis o corpo de Cristo,
Mas se nós não nos sujeitamos, se nós não conseguimos dar as mãos para realizar essa obra, como então nós conseguimos avançar? Como nós conseguimos levar o nome de Deus, se no meio do povo de Deus não há unidade? E muitas vezes não há unidade porque nós não conseguimos nos sujeitar uns aos outros. Deus, Ele nos chamou para essa verdade. Sujeitem-se uns aos outros, dependa um dos outros. Ninguém aqui tem todos os dons, graças a Deus. Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém aqui está pronto, preparado. Senão você não estaria mais aqui nesta terra. Meus amados irmãos, todos nós ainda precisamos aprender. Todos nós ainda dependemos uns dos outros. Por que a altivez? Por que o orgulho? Porque a independência, meus amados, essa ideia que muitas vezes nós temos, eu sei fazer melhor, é um orgulho do nosso coração. Delegue, entregue, confie, não queira se sobrepor ao seu irmão, espere, potencialize os talentos que Deus os conferiu. Habilite-os para servir juntamente no ministério. Não queira abraçar tudo com as mãos, mas, por outro lado, também não cruze os braços, amados. Não fique sentado em uma cadeira olhando quem já faz fazer. Deus, Ele te chamou para a sujeição, e a sujeição é para o serviço. E infelizmente, na igreja moderna, muitas vezes nós confundimos os sinais da presença de Deus. Buscamos experiências estáticas, esquecemos do caráter manso. Muitas pessoas acham que emocionalismo e algum tipo de misticismo são prova da plenitude do Espírito Santo. Porém, estas coisas podem ser falsas, mas a sujeição aos nossos irmãos, um comportamento modesto, humilde, uma docilidade, uma amabilidade, tolerância, brandura, são provas de que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Não justifique, esse é o meu jeito. Não justifique. Tome isso como uma verdade de Deus, que não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus quem afirma. Você é nova criatura. Até quando você vai se auto-justificar diante de um temperamento corrompido pelo pecado? Leve-o à cruz de Cristo, humilhe-se diante de Deus, peça o socorro de Deus e certamente Ele vai te ajudar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é uma pessoa que vive então com grosseria, não é uma pessoa que vive afastando as pessoas de si por causa do orgulho do seu coração e justificando-se. Este é o meu jeito, o teu jeito é o jeito de um filho de Deus. Por isso imitem ao Senhor, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você só o ama porque Ele te amou primeiro. Seja amável com o teu irmão. Seja amável, seja mais amável, mais submisso às pessoas. E aí nós iremos discorrer posteriormente como deve ser esta submissão. Então esta é a verdadeira prova de que o Espírito de Deus habita em mim e em você. É uma predisposição para uma submissão voluntária ao seu irmão. Não está então com medo das relações ditas de poder, inclusive dentro da igreja. É o pastor que mandou, vou fazer, não é o pastor, não me interesso. Não há isso na Bíblia. Não existe espaço para o clero dentro da igreja. Não há espaço para alguém que se eleve além de Cristo nessa casa de oração. Entendamos, só Ele é grande. Todos nós somos falhos, pequenos e dependentes uns dos outros. Sujeitem-se uns aos outros em Cristo Jesus. Sujeitem-se uns aos outros. Primeira verdade que esse versículo então ministra ao meu coração, essa compreensão da essência da submissão mútua.
a compreensão desta essência de que nós fomos chamados para nos sujeitarmos uns aos outros. Você não é independente dentro do povo de Deus. Nós precisamos uns dos outros. A analogia de Paulo na carta aos Coríntios, desses membros do mesmo corpo, apontam para esta verdade. Dependemos uns dos outros. Há algum membro do seu corpo que você não precise? Obviamente que não. Você precisa de todos os membros. A Bíblia vai dizer, pelo contrário, aqueles que nós achamos menos honrosos, nós damos mais honra, cobrindo-os. Não há alguém aqui inferior a ninguém. Então nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. A segunda verdade que eu quero tratar apenas nesse versículo 21 do capítulo 5 é a ordem e a autoridade na família de Deus. Se todos devemos nos submeter uns aos outros, isso significa que a igreja e a família não possuem líderes e autoridades. Se nós estamos aqui caminhando e estamos aprendendo a partir da palavra de Deus, sujeitem-se uns aos outros em Cristo, isso seria então verdade? Obviamente que de forma alguma. Alguns poderiam então compreender de forma equivocada, como Gálatas 3:8 vai dizer: não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há nenhuma acepção de pessoas, todos agora são de Cristo, que então não compreenderiam as autoridades que Deus estabelece para a condução do povo de Deus. As ordens da criação não foram anuladas, mas continuam a valer para os cristãos até que o reino de Deus irrompa de forma plena e visível, ou seja, Deus levanta pessoas para conduzir o povo de Deus, sem que este se sobreponha ao povo de Deus. Deus levanta pessoas. Não é verdade essa história que também não há lideranças? Deus estabelece líderes. Toda autoridade ela é instituída por Deus. Romanos 13 vai nos apontar esta verdade. Há um certo teólogo chamado Robert Hollock, ele vai nos dizer que Deus, que é o autor de toda ordem, ordenou que houvesse ordem em todo o estado e em toda a comunidade, e ele estabeleceu isso não entre iguais, mas entre desiguais, definindo maridos, esposas, pais, filhos, magistrados e súditos. Sabe, meus amados, o nosso grande segredo bíblico é entender a diferença entre pessoa e papel. Enquanto pessoas não há distinção. Enquanto pessoas não há ninguém mais importante. Enquanto pessoas, todos alcançados pela graça de Deus. Mas, como destaca John Stott, podemos fazer uma distinção entre pessoas por um lado e os seus papéis por outro. Maridos e esposas, pais, filhos, senhoras e servos têm igual dignidade como seres semelhantes a Deus, mas diferentes papéis designados por Deus. Deus, Ele te chamou para um compromisso e uma responsabilidade. E dentro dessas responsabilidades, enquanto nós não conseguimos fazer essa distinção entre pessoa e papel, nós estaremos brigando uns com os outros. E é por isso que tantas vezes nós olhamos para este texto sagrado e observamos, mas a minha esposa não se sujeita, mas o meu marido não me ama como Cristo amou a igreja. Enquanto pessoas alcançadas pela graça de Deus. Enquanto papéis distintos pela soberania de Deus. Deus, Ele assim o quis, e assim Ele estabeleceu. Hernandes Dias Lopes resume esta verdade com a frase: igualdade de valor não é identidade de papel. Meus amados, todos nós temos distinções dadas por Deus. Deus nos chamou e nos dotou com responsabilidades. E assim nós não podemos ser, então, negligentes com o papel que Deus nos incumbiu. E quando isso acontece, há uma disfunção dentro do lar. Quando a esposa sobrepõe o marido, e o teu desejo será para o teu esposo, e há uma luta. O desejo não é o sexual, o desejo é de sobrepor-se à autoridade instituída por Deus.
Quando a mulher não consegue enxergar o amor do marido para com a esposa, não consegue se submeter, quando o marido não ama a sua esposa como deveria amar, os papéis estão distorcidos e assim é impossível haver então sujeição de uns para com os outros. Então a submissão exigida por Paulo não é sinônimo de inferioridade ou subjugação. A sujeição do apóstolo Paulo é entender que cada um de nós fomos chamados para um papel. Você tem um papel estabelecido por Deus. Esse papel não foi estabelecido por questões culturais. Perceba que toda vez que Paulo ele vai nomear a responsabilidade de um e de outro, ele não aponta para questões culturais, ele aponta para a criação. Ele aponta para a ordem de Deus na criação. Portanto, meus amados irmãos, o Evangelho trouxe dignidade a homens, mulheres, crianças, escravos, senhores, servos. No Evangelho não há acepção. No Evangelho, a barreira que dividia agora foi colocada ao chão. No Evangelho, e apenas no Evangelho, isso acontece. Quando nós não vivemos no Evangelho, as disputas de poder, o orgulho e a vaidade constantemente estão se degladiando. Portanto, toda autoridade provém do próprio Deus, e submeter-se à liderança instituída no lar ou na sociedade é uma forma também de submissão a Deus. Quando nós obedecemos os papéis que Deus conferiu a cada um, nós estamos nos submetendo a Deus. E quando nós não entendemos isso, nós estamos desobedecendo a Deus. Então, o conceito bíblico de autoridade, conforme John Stott, não significa tirania, mas responsabilidade. Também não podemos confundir o papel que Deus ele lhe colocou para então se usurpar deste papel e desconsiderar o seu irmão ou a sua família. Ele nos chama e ele nos dá a responsabilidade. Ele nos chama e Ele nos incumbe de tarefas que nós precisamos fazer. A autoridade só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com ela. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Esta é a orientação bíblica. Até onde eu vou, você vai até onde ela não lhe coloque em uma posição de desobediência à palavra de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. A autoridade foi instituída por Deus. Cada um de nós temos relevância e de igual forma fomos alcançados por essa graça. Papéis distintos, responsabilidades distintas. E quando nós não entendemos isso, há então a desordem na orientação de Deus. E quando uma autoridade lhe impele a desobedecer a Deus, nós precisamos nos lembrar o que está escrito em Atos 5:29. Mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Precisamos então compreender, Deus estabelece autoridades, mas ao mesmo tempo, esta autoridade não pode ultrapassar aquilo que lhe cabe. Diante dessas responsabilidades, cada um de nós precisamos entender que Deus ele nos chamou para servir. Quanto mais alta a posição, mais servo você se torna. Quanto mais Deus te coloca em uma posição de honra, mais você precisa descer. Mas o que é que o coração enganoso ele faz? Quanto mais honra nós recebemos da parte de Deus, mais a vaidade quer tomar conta do nosso coração, mais nós nos sentimos superiores ao outro, mais nós queremos pisar em cima dos outros, nos esquecemos de onde nós saímos, e assim há uma completa desordem e confusão dentro das relações. Sujeitai-vos uns aos outros como a Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros. Você tem um papel diante da sua responsabilidade que Deus lhe conferiu. Não seja omisso a ela, mas então submeta-se primeiramente ao Senhor. Submeta-se ao Senhor, porque o princípio é: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Fazendo assim, meus amados,
a igreja toma um rumo completamente diferente. É lamentável quando nós ouvimos: quero então trabalhar com fulano de tal, mas não quero trabalhar com aquele cristão. E começa a demonstrar as falhas de caráter que essa pessoa tem. Meus amados, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz, como o versículo 8 nos afirma. Vivam como filhos da luz. Vivam como servos santos e piedosos que querem agradar a Deus. Para que tanta vaidade? Para que querer se sobrepor sobre as outras pessoas? Aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai acontecer. Aquieta o seu coração. Não precisa brigar, não precisa subir no ringue o tempo todo, não precisa estar armado nas suas conversas, relações, mas aquiete-se, sirva, seja útil. Não apenas seja um espectador. Deus, Ele nos chamou para esta sujeição, e na sujeição nós precisamos servir. Primeira verdade, a essência da submissão mútua. Segunda verdade, a ordem e a autoridade na família de Deus. Mas em terceiro e último lugar, neste versículo, eu quero destacar a motivação, o temor de Cristo. O temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros do temor de Cristo. O que nos impulsiona a viver uma vida ética tão contracultural? O que nos impele a viver uma vida contrário àquilo que o mundo afirma que nós devemos vivenciar? Como conseguiremos esmagar o nosso orgulho e servir aos irmãos e às nossas famílias? Como que nós conseguimos olhar para um texto como este, a partir do versículo 22 do capítulo 5, e enxergar estes papéis de uma forma que consigamos colocar em prática? Porque conhecer o texto você já conhece, mas colocar em prática é uma outra questão. O final do versículo 21 nos responde: no temor do Senhor. No temor do Senhor. Por que nós conseguimos olhar para o irmão e para a irmã, independente do seu nível de conhecimento, independente da sua classe social, e considerá-lo superior a mim ou a você? Porque nós estamos no temor do Senhor. No temor do Senhor, nós podemos olhar para os nossos irmãos e enxergar nele a obra de Cristo de igual forma. E que de igual forma ele é tão útil como você e a mim. E que, portanto, Deus tem um projeto extraordinário nesse ajuntamento, nessa unidade de pessoas que se chama igreja. No temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. No temor do Senhor, meus amados, nós conseguimos nos sujeitar uns aos outros. No temor de Cristo. Ocorre apenas nesse lugar no Novo Testamento. Curiosamente, embora o conceito de temor pareça à primeira vista inconciliável com o amor de Cristo, as Escrituras nos revelam que o amor e o temor andam perfeitamente lado a lado. Amor e temor. Deus, Ele nos amou, por isso Ele enviou o Seu Filho. Mas Jesus também, Ele é o justo, que então diante dEle todos nós iremos comparecer. Todos nós iremos comparecer. Ele é o nosso Redentor, mas também é Senhor e Ele é juiz. O que significa então este temor? Certamente ele não se refere ao medo desesperador ou a um pavor. Grant Osborne, ele argumenta que traduzir isso também, por outro lado, apenas como reverência pode ser fraco demais. Ele acrescenta: não transmite que devemos ficar aterrorizados com o julgamento que Cristo tem reservado para nós se falharmos. Mas, por outro lado, a implicação é que devemos ter medo de falhar para com o Senhor. Explico, meus amados, aquilo que Deus Ele fez através de Jesus Cristo, que resolveu o problema da nossa condenação, da nossa natureza caída, que nos resgatou da nossa condição de pecado, de condenação eterna. O que Ele fez é motivo de sobra para eu e você nos sujeitarmos à sua vontade. Não é o medo da consequência da desobediência, mas por que desobedecer aquele que fez tudo por nós? Temor em Cristo. Temor a Cristo. Por que então eu consigo ter essas relações de forma
de equidade, de igualdade, mesmo que você por algum motivo se ache em alguma medida superior, que já é um pecado, porque falta temor a Cristo, falta compreensão bíblica de que nossos irmãos, eles são valiosos para Deus, que no projeto de Deus não há maior e menor. No projeto de Deus todos nós éramos pecadores, dominados pelo pecado, mas agora Cristo, Ele nos restaurou. Agora vivemos em uma nova realidade. Este temor a Cristo deve então nos impelir a uma atitude de obediência. É por isso que nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus. É por isso que nós, no temor de Cristo, conseguimos nos colocar nesta posição de servos uns dos outros e de olhar de uns para com os outros e considerá-los superiores a nós. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Precisamos então compreender esta verdade. William Hendricks, ele vai afirmar que agir no temor de Cristo significa atuar com a consciência e consideração de sua vontade claramente revelada, onde cada membro da igreja se dispõe a reconhecer as necessidades e os direitos uns dos outros. Cristo é o nosso exemplo máximo. Cristo é aquele que, como homem perfeito, ele viveu cabalmente esta verdade. Cristo é o modelo que nós precisamos olhar e nos espelhar. Cristo é aquele então que, sendo Deus, Ele assume uma posição de servo e servo de servos. Ele lava os pés dos discípulos. Ele não está preocupado, Ele está com o intuito de formar aqueles líderes para que compreendam. E então Ele afirma: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer. Não é sobre lavar pés. É o princípio, sujeitem-se uns aos outros. Coloquem-se em uma posição de inferioridade de uns para com os outros. A pergunta repetida é: se Jesus Cristo, sendo Deus, se colocou em uma posição como essa, mais uma vez pergunto, por que tanto orgulho? Por que tanta predisposição e altivez do nosso coração? Porque nós não queremos considerar o nosso próximo superior a cada um de nós. Precisamos rever esta atitude, porque o convite de Deus para com as nossas vidas nessa noite, antes de nós adentrarmos para todas as questões do lar, é nós entendermos, Ele nos chamou para nos sujeitarmos uns aos outros. E nós só conseguimos fazer isso no temor de Cristo, no temor de Cristo, entendendo que Jesus, sendo perfeito, Ele perdoou os nossos pecados, e porque Ele serviu, o servo sofredor, descrito na antiga aliança, que então sofreu o que sofreu para nos perdoar. Ele suportou a cruz, Ele padeceu por amor às nossas vidas, morreu e ressuscitou. É por causa disso, no temor de Cristo, meus amados, nós conseguimos sobrepor as diferenças, as dificuldades. Nós conseguimos olhar uns para os outros e parece que fulano de tal não é muito jeito que eu gosto. Meus amados, é o teu irmão em Cristo, é a família de Deus. E enquanto família de Deus, precisamos dar as mãos nesta caminhada. Cada um de nós somos importantes, dignos da mesma graça e misericórdia que nos alcançou e nos transformou, com papéis diferentes, mas da mesma forma alcançados pela graça de Deus. Concluindo esta reflexão, a evidência irrefutável de que o Espírito Santo controla esta igreja e os nossos lares será vista em como tratamos uns aos outros. Qual é o resumo que nós podemos trazer a partir deste versículo? O marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo submete-se ao marido como a igreja a Cristo. Pais cheios do Espírito Santo criam filhos
na demonstração do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo obedecem aos seus pais. Patrões cheios do Espírito Santo tratam empregados com dignidade. Empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho em favor de seu patrão. Alcançados pela graça de Deus, no temor de Cristo, não há dificuldade em se submeter. Percebe, amados? Quando nós não resolvemos o problema da submissão, da sujeição uns aos outros, não é uma influência da ideologia de gênero. O seu problema é para com Deus. O meu problema em não nos sujeitarmos uns aos outros não é porque você está sendo afetado pelo que a universidade está falando. O seu e o meu problema é justamente porque nós não conseguimos olhar para este texto e a convocação da parte de Deus que nós devemos. É um imperativo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Que não sejamos uma igreja reconhecida por louvores extraordinários, como nós temos a bênção de ter aqui na igreja. Tempos maravilhosos temos vividos a partir do ministério de louvor. Não sejamos reconhecidos apenas pelo ministério de intercessão que tem lutado as nossas causas. Sabemos que podemos contar. Não sejamos reconhecidos pela estrutura ou por qualquer outra coisa que não a atitude de nos sujeitarmos e amarmos uns aos outros, assim como Cristo também, Ele nos amou. Deus, Ele nos chama para essa nova realidade. A partir do próximo domingo, ou da próxima reflexão, daremos continuidade, e aí sim, nós iremos ver biblicamente, mas também trazendo outras correlações, como isso afeta o seu lar, como isso prejudica a sua caminhada com Deus, e o seu lar muitas vezes não é um lar que reflete esta verdade bíblica, aonde o seu esposo lhe honra como Cristo amou a igreja. A sua esposa não se submete, assim como a igreja a Cristo. Seus filhos não estão em obediência, nem os pais os educam no temor do Senhor. Amém? Vamos orar pela nossa família mais uma vez, vamos nos colocar em pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não sei como está a